E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Paulo disse assim, pode ler até o 3, todos comeram de um mesmo manjar espiritual. O manjar espiritual que eles comiam era o maná. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora, vocês podem sentar, já vamos ter um comentário e orar. Eu quero mostrar algo para vocês, o que estava acontecendo naquele dia. E as pessoas pensam que isto hoje não acontece. Mas o que estava acontecendo ali é o seguinte: cada dia era uma semana de festa lá em Jerusalém, essa leitura que fizemos aqui. Cada dia da festa dos tabernáculos podia-se observar uma celebração alegre na qual os sacerdotes levavam água, simbolizando a água fornecida pela pedra, água da rocha lá no deserto. Olha que eu estava guardando essa tradição. Êxodo 17. Levado para o templo do tanque de Siloé. Eles pegavam no tanque de Siloé e levavam para dentro do templo. Esse é o comentário. Agora, levavam num jarro de ouro, né? Durante aquele cortejo, as pessoas recitavam Isaías 12:3. A água foi vertida no altar como uma oferta a Deus, enquanto as pessoas gritavam e cantavam: Jesus. Jesus era aquela água. Eles colocavam a água lá e faziam uma grande festa, festa dos tabernáculos, recordando aquela pedra no deserto. Paulo falou aqui em 1 Coríntios 10 e 4. Beberam da pedra que eu segui, que a pedra era Cristo. Eles estavam um pouquinho fora de tempo, um pouquinho fora de ordem. Eles estavam comemorando a água que eles beberam no deserto. Eles estavam 1500 anos quase fora do tempo. Quando eles fizeram aquela festa, Jesus entrou no templo, subiu e falou: quem tem sede, venha a mim e beba. Se ele fosse interpelado, mas como eu posso beber de ti? Que ele convida, beba de mim. Ele dizia, da mesma maneira que lá no deserto tinha uma pedra que deu água para vocês, e vocês, o povo judeu, seus pais, beberam e não tiveram mais sede, e agora vocês estão esperando pelo Messias, anunciado por Moisés. Agora quero dizer para vocês que aquela água que sacia a sua sede, sou eu mesmo. Eu posso matar a sua sede. Quer dizer, você vai ficar exatamente realizado agora como uma pessoa que está buscando a promessa.
Porque eu sou a promessa, eu sou aquela água lá de Êxodo 17. Quem tem sede, venha a mim e beba. Ele estava oferecendo o Espírito dele, dando o Espírito dele, mostrando que aquela água que eles beberam no deserto, eles morreram depois. Que a água daquele tanque ali onde eles estavam, eles iam beber e também voltaria a ter sede. Mas ele estava oferecendo uma água para eles, que era o Espírito Santo, tá? O que ele disse em seguida foi, isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ele não fora dado por Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam, verdadeiramente, esse é o profeta. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Quer dizer, houve opiniões divergentes. Ele é o profeta, ele é o Cristo, e outro dizia não, se ele fosse o Cristo, ele tinha havido uma fonte certa, mas ele veio de um lugar errado, não é ele. Você vê como eles dividiam as opiniões, e era Cristo que estava ali, ele que estava ali, e eles não conseguiam, a mulher do poço, para fazer um contraponto, você percebe a maneira que ela aproximou, quando ele revelou a vida dela, quando ela revelou o segredo do coração dela, mostrou quem ela era, aquilo foi maravilhoso, não foi? Ela foi salva ali, não foi? Mas você acha que a mulher samaritana, mais tarde, ficou vazia ou recebeu o Espírito Santo? Vocês acham que aquela mulher, se não fosse no Pentecostes para receber o Espírito Santo, ela teria as condições espirituais de continuar sendo a samaritana que ela era, a cristã que ela era, a vida que ela teve dali por diante? Ou ela voltaria para a sua vida pregressa, a sua vida antiga, a sua vida de prostituição? Ela voltaria para a velha vida, porque ela não estava preenchida com o Espírito Santo. Mas veja, ela ser revelada, ela vê que ele era o Cristo, era um grande passo. Mas ela tinha que beber daquela água, ela tinha que receber o Espírito dele. O profeta do Senhor, no começo do seu ministério, tomava a mão de uma pessoa, conforme vibrava, ele olhava na mão dele e sabia que doença que era. Orava pela pessoa, ele pegava com a mão esquerda na mão direita, o lado do coração. Ele orava e pegava de novo, não vibrava mais. A doença tinha saído. Primeiro vibrava, disse, você tem um câncer. Você tem tal doença, está aqui, ó. E mostrava a pessoa na mão dele. Um sinal na mão quando deu a Moisés. Tá? Um sinal na mão como deu a Moisés. Depois que a pessoa, ele orava, fazia a mesma coisa, não repetia mais a vibração na mão e a pessoa estava livre da doença. Acabou o problema. Não tinha mais vibração. Mais tarde Deus deu algo maior. Ele começou a revelar, discernir os pensamentos do coração das pessoas. Como Abraão teve essa experiência na sua tenda. Quando Sara riu
E o Senhor disse para Abraão: por que que Sara riu? Sara repetiu lá atrás da parede: eu não ri. Ela não morreu porque ela estava em Abraão. Senão Deus o matava, que ela chamou Deus de mentiroso. Entendeu? Mas ele teve essa experiência também de revelar, discernir os pensamentos de Sara. Mas era só isso que ia acontecer? Muitas pessoas, dezenas, centenas, milhares de pessoas ao longo do ministério de irmão Branham, o profeta contou a vida delas, discerniu o que elas tinham no coração. Vem-se a pergunta: elas receberam o Espírito Santo? Você sabe do paradeiro delas? Eram batistas, metodistas, luteranos, presbiterianos? Será que elas estiveram na presença do Senhor, através do profeta? Elas estiveram na presença de Deus, através do dom que estava ali, que era Cristo no irmão Branham. Mas será que ao sair dali, depois de ter os segredos dos corações revelados e elas libertadas e curadas, será que lá na frente, depois que retornaram curadas, elas será que receberam o Espírito Santo? Agora, que quero dizer a vocês que se Abraão na tenda viu aquilo, se Deus não visitasse Abraão no tempo da vida para dar um filho a Abraão, aquilo não significava nada. Se Abraão morresse de velho, Sara morresse velha, se ele não visitasse eles para mudar, transformar o corpo deles. Que eu estou dizendo, espero que vocês estejam entendendo a linha do Espírito. Você pode vir à igreja e o profeta está aqui, revelar o segredo do seu coração, você sair curado daqui e não ser nem salvo. Então, ser batizado em nome de Jesus Cristo e ter uma vida religiosa na igreja é uma coisa muito boa. Mas se você não recebeu o Espírito Santo, o seu caso é um caso perdido, irremediável. Entendeu? Agora que vem a parte principal. O Senhor nos deu uma escritura e eu quero ler para vocês, para você ter ideia do fundamento disto. O que Deus tem dado hoje é maior. Tá? Lógico que nos dias do irmão tinha. Eu citei a mulher samaritana. Se ela não subisse no Pentecostes, e se fosse não fosse cheio do Espírito Santo, a cena do poço servia de nada. Você percebe que nós não podemos ser esquentadores de banco? E escolher dias para vir na igreja? O Deus que opera na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo, Ele opera todo dia. Não tem um dia específico para Deus operar. Eu sei que eu vou ter muito tropeço, mas eu vou arrancar a religião de muita gente. Porque tem gente que está com o couro grosso de religião. Ou ela sai dessa condição ou perece. Tá? Olha, eu quero ler para vocês algo aqui, ó. O que Deus fez? Depois que Ele abriu a palavra, depois que os selos abriram. Por isso que o profeta dizia assim, olha, presta atenção. Ele dizia, o irmão Branham dizia, com todo o ministério que ele tinha, todos os sinais, criou esquilos, trouxe filho pela palavra falada na casa de Moser, e aquela multidão curada, ele falava assim, com o que temos nós não iremos no rapto. Lembra disso? Lá no primeiro selo. Ele sabia que aquilo não dava rapto para ninguém. Entendeu? Aí você fala, mas como entender isso?
tantas maravilhas, tantos sinais, tantos milagres. Deu olhos para quem não tinha. E ele dizia: com o que temos, nós não iremos no rapto. Não haverá arrebatamento. Tem que vir algo maior. Quem era maior que vinha? Jesus está manifestado em Mombrana em forma de dom, discernimento, cura. Mas quando ele abriu os selos, ele manifestou em forma de palavra. Estão me entendendo? Estão me acompanhando? Quando ele abriu os selos, ele manifestou em forma de palavra, não agora mais em forma de dons. Era Jesus que curava, Jesus ressuscitava os mortos, dava par de olhos para quem não tinha olhos, cegos, paralíticos, surdos, curas perfeitas. Não era uma pessoa, centenas, milhares de pessoas. Mas aquilo não garantia às pessoas que elas estariam no rapto, que elas iriam para a glória. O que garantia é quando os selos abriram, aquilo que é maior veio para trazer fé de rapto. Isso veio a você, isso veio a mim, isso veio a nós. Apesar que nós vamos morrer pregando com pessoas dormindo no banco da igreja, mas essa é uma verdade. Você quer ver onde está isso? Hebreus 4:12. Aí exatamente onde está, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora, a palavra, ela veio para separar a alma do espírito, entrar naquele lugar, porque até ali não tinha acontecido. Mas quando chega em Hebreus 12, vem para a noiva, ela tem a palavra que penetra onde? No coração, conforme Paulo escreveu. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Agora, quando essa palavra entra aí no seu coração, ela vai fazer uma mudança. O profeta discernia os espíritos que estavam nas pessoas, mas a palavra não entrava no coração daquelas pessoas. Vocês me entendem? A palavra não entrava no coração daquelas pessoas. Entendeu? Eu posso chegar aqui e dizer: esse homem chama Milton, ele mora em tal lugar, a casa dele é em tal lugar, então o número se assim, ele tem tal doença. Eu estou discernindo o espírito que está no Hamilton. Mas quando a palavra entra no coração dele, aí traz fé de rápido. E para a palavra nesse tempo entrar no coração, você precisa receber a abertura da palavra, os mistérios revelados dos 7 trovões. Escaldante isso, mas é muito bom. Se isso não tiver seu comodismo, meu filho, acabou. Se isso não mudar a nossa maneira de ser, vocês observaram? Deus deu 2 sinais a Moisés, um na mão, não foi? Ele colocava a mão nos seios, a mão estava leprosa, tirou, pôs de novo, estava limpa. Tá? Aí Moisés jogou a vara no chão, transformou numa serpente, segundo sinal. Aí disse: vá para o Egito. Se eles não crerem no primeiro sinal, se eles não crerem no segundo sinal, eu vou encharcar a terra de sangue. Então, se eles não crerem na mensagem do irmão Brana, no que ele fez, não receberá o Espírito Santo, como Deus enviou um profeta,
para abrir a palavra e pô-la em nosso coração. Não tem outro caminho. Eu quero dizer para vocês que não há outro caminho para você receber o Espírito Santo a não ser através da abertura da palavra. Nós temos dezenas e centenas, milhares de pessoas da mensagem, são excelentes e boas pessoas, mas não receberam o Espírito Santo. Tem a mensagem como uma tradição. Mas quando Deus abre a palavra, rasga o véu e se cumpre Hebreus 12. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Agora ela entra no seu coração. Quando ela entra no seu coração, eu vou descobrir quem eu sou. Ela me revela quem eu sou. Se ela não entrar no seu coração, a palavra, você nunca vai entender quem você é. É um religioso. Pensa que é salvo e não é. Pensa que está fazendo certo, está fazendo errado. Você tem muitos pensamentos. Mas o meu pensamento não significa que eu estou certo, que é o pensamento de Deus. O meu conceito é o meu conceito, não é o conceito do Senhor. Mas quando você recebe o Espírito Santo, não é o seu pensamento e nem o seu conceito, é o conceito de Deus, é o pensamento de Deus, é a vida de Deus, é o Espírito Santo tendo o controle de nossa vida. E isso veio com a abertura dos selos. Isso veio com 7 trovões, Deus abrindo a palavra. Salmo 81, Deus fala assim, Salmo 81, eu te sustentei com maná, te dei água da rocha. Ele diz assim, eu falei com vocês no oculto, nos trovões. A água da rocha, todos viram beber, todos bebiam. Comeram maná, todos comeram juntos. Mas quando ele disse assim, Salmo 81, que ele falou no oculto, nos trovões, aí não era para todo mundo. Aí era para pessoas específicas. No oculto dos trovões, se você quiser ler isso, está no Salmo 81, posso abrir agora mesmo e ler com vocês, quer ver? É incrível que está no versículo 7. Clamastes na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Respondi a vocês no lugar oculto, nos trovões. 7 trovões é oculto. Ele vem pessoalmente e revela a você. A revelação não é coletiva, ela é pessoal. Não é coletiva, é pessoal. Quero ler para vocês algo aqui que eu falei no começo para me encerrar. Achei que eu ia falar bem menos do que isso, né? Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara, atrás dele. Esse não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido. Lógico, era Elohim, era o próprio Deus. O grande Todo-Poderoso. Mostrando, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, agora observe bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, veja, não mais
quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, que até ali Deus tratava com a igreja, não mais como uma igreja, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, veja, não mais, a noiva é chamada, veja, naquele dia, a noiva é chamada naquele dia, o Filho do Homem se revelará para quê? Para ligar a igreja, a cabeça, unir o casamento da noiva. O casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana e unir os dois. O Filho do Homem descerá em carne humana e unirá os dois. Quem que te uniu a Cristo? Quem que uniu Rebeca com Isaac? Quem foi o homem? Chamava Eliezer, era um mensageiro. Quem uniu você e a Cristo? Quem fez casamento? Foi o mensageiro. Entenderam? Bem, não é assim. Naquele dia o Filho do Homem se revelará para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva, o chamado do noivo, e virá diretamente através disso, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana, para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra, os dois se unem para isso ser feito. A igreja tem de ser a palavra, ele é a palavra e os dois se unem para isso, para ser feito será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não um clérigo, não sei, você está vendo o que quero dizer? Veja, e o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós, tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja. Ele, como sendo uma noiva, então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Ela já está unida, Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. As bodas se dá aqui. Você casou com a palavra. Agora a trasladação é ir para a ceia das bodas. Você viu os dois acontecimentos? O Filho do Homem, em carne humana, une a noiva perfeitamente com a palavra. Você casa com a palavra, você está casado com a palavra. Aí você está arrebatado. Depois ele te traslada, te levando para a ceia das bodas. Aí é para a ceia. As bodas é aqui e a ceia é lá. Viu os dois tempos disso? Eu acho que é melhor a igreja ficar mais espertinha um pouco com isso, né? Vigiar mais de perto isso. Se é que estão entendendo, porque é a coisa mais simples que tem na mensagem que eu estou falando. Eu vou apenas citar algo aqui para vocês para encerrar. Deus manifestou o mesmo em todas as eras, sempre tem sido. Ele tem escondido a si mesmo por detrás da carne humana, como escondeu nos dias de Abraão. É Deus em você. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Eu estarei convosco. Ele está até mesmo em nós. Ele estará para a consumação, até que ele seja revelado na forma de vinda no céu. Isso está no passado.
a palavra de Deus desta era, que ele prometeu para esta era. Se você olhar na Bíblia e ver o que foi prometido para esta era, você ver aquilo ser vivido, não me importa quem diga que está certo ou errado. Está certo porque Deus interpretou sua própria palavra. Ele não precisa de ninguém. Bem, aqueles dias estão assim, isso aqui que é importante. Bem, ele não precisa de ninguém, diga, bem, aqueles dias estão passados, não há uma coisa tal como cura divina, tudo aquilo é fanatismo, está errado. Quando Deus diz que fará isto em uma certa era, Ele o fará, porém, a coisa disto é que nós nos encontramos numa velha tendência de alguma coisa passada, alguma grande escola do passado, e nós o perdemos. Israel perdeu Jesus, com Jesus diante deles, porque eles estavam esperando por Jesus, não aquele que estava diante deles ali. Não daquela maneira. Que o Jesus que ele esperava viria, não aquele. E eles foram lá no templo para comemorar a festa das cabanas e fizeram toda aquela festa ali, a festa dos tabernáculos, e fizeram toda aquela festa lá e bebia daquela fonte para recordar os dias do deserto. E a palavra estava encarnada bem diante deles. E eles o perderam. Por quê? Porque eles estavam olhando para uma outra era, para um outro tempo. E eles o perderam. E muitos irão perder o arrebatamento, porque está equivocado na maneira que ele está se processando agora mesmo. Muitos ficarão muito longe do arrebatamento, porque eles não esperam que Deus viria, entraria no seu eleito, esconderia atrás de pele e falaria essas grandes verdades que nós ouvimos nesta noite. Amém. Creio que vocês entenderam. Amém. Deus abençoe. Amém. Nós vamos orar em nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos ajoelhar, vamos fazer a maneira que Deus te dirigir, que Deus te inspirar para esse momento de oração.